Mercado financeiro, mercado mundial, estamos de volta nessa madrugada apaixonante. Isso é para quem gosta, isso é para quem é alucinado pelo mercado financeiro. Isso é hoje. Hoje não é dólar, hoje é token. E vamos começar a explicar o que está acontecendo, trazendo a possibilidade de encontrar a estrela da manhã, fazendo novos milionários. Aonde está essa surpresa? Será que vamos acertar? Vamos começar a falar sobre tudo isso. Mas antes, olha essa música. Ela me traz a lembrança da guerra que estamos atrás dessa luta. It's dollar, não, it's token. Vamos começar a explicar. É isso aí, galera. Vamos abaixando a folia. Qual que é a estrela? O que vai explodir? Quem que vai ficar para trás e quem que vai voar? Primeiramente, antes de eu falar dessa estrela, dessa possibilidade entre mais de 7.000 projetos, eu tenho uma sugestão. Posso estar errado. Vou contar as histórias que eu tomei que estava errado, mas dessa vez a gente sempre vai tentando acertar e uma hora acerta, uma hora o cara fica bom e chicote estrala. É o seguinte, galera, para mim conseguir entender tudo isso, a gente teve que passar vários dias sem dormir. Ontem era 10 horas da manhã, a gente tinha dormido ainda tentando entender. E estamos nessa luta. E eu trouxe umas sugestões que vou falar mais no final, mas antes eu vou contar essa história que a gente teve que passar. Quando a gente foi para o Paraguai, cada um levou uma máquina, e essas máquinas pegou um projeto, e esses projetos, alguns, o Rodolfino, que é um cara brilhante, é um programador fudido, ele inclusive fez a Croton, a Anguera, e ele adotou um projeto que era Dash. O cara sabia mais do que eu estava fazendo. Só que ele projetou, fez lá, pegou, e aquelas porra não dava nada, só gastava o consumo. Aí a gente voltou a chutar aquelas máquinas lá de dentro. E o tempo passou, desmanchou, e aquela porra estourou o poder de processamento. Aquilo ali de repente estava dando uma mina d'água. Você via as máquinas usadas por 7, 10 mil no Mercado Livre, era um absurdo. Eu já não falei com ele, mas ele deve ter guardado seus dash, o bicho sabia o que tá fazendo. E o Rafaelzinho, cara brilhante também, ele segue o mesmo conceito. Os caras é muito bom, tem um coração bom, eles são reservados, esses caras que mexem com esse tipo de algoritmo e não gostam de nada do que é errado. Tem um Janzinho também muito bom, os caras são bons. E houve um incidente lá, o cara lá do balcão começou a tirar muita vantagem, os caras sentiram e se afastaram sem falar nada. Eu tentei ver, não deu certo, quase perdi meu pescoço fora. E não olhei mais para trás e os guri também não. O que eu quero trazer com isso é que às vezes o valor humano vale mais que qualquer matéria. E a gente não pode deixar de esquecer. E para eu poder passar o que eu acho que está acontecendo no mercado, a gente tem que entender que a gente não tem um controle da tecnologia e o dinheiro hoje não é dinheiro, é token. E esses tokens que interagem com os protocolos. Então nos Estados Unidos eles estão até proibindo já dos bancos fazer financiamento, é tudo por protocolo online. Isso aí remete àquele problema que a gente tem, né? Tipo, cada governo educa e cultiva da forma com que ele vê as coisas. E às vezes você pega dois ovos de exemplo, um você coloca com uma bactéria lá que vai proliferar e não vai dar em nada. E a outra que o ovo ele é sólido, você registra, processa os dados e usa como documento. Isso daí é inalterável, então ele acaba sendo como um lastro. Você pode ver como um exemplo a Pedra de Roseta, o primeiro acordo de Estado que teve do Egito, foi os sacerdotes que fizeram. E se eles encontraram, está na pedra escrita e está lá no museu. Inestimável o valor que está lá. E a blockchain é igual, que está registrado e inalterado. Agora fica esses governos aí carregando milhares de papel para cima e para baixo, e para cima e para baixo. Um custo muito caro. E esse custo quem vai pagar é a gente. Então nos Estados Unidos eles eliminaram isso, vieram tudo, garantiram em protocolo que é Bitcoin, certo? Eles são muito mais avançados que a gente e vão dar o reset financeiro.
E esse reset financeiro diz muito mais sobre o que está sendo registrado nos blocos. E a gente tem que ficar prestando atenção que eles estão registrando o quê? Petróleo, ouro, tudo que é movimentação mercantil, inclusive crédito carbono, que é a matéria mais escassa. Então, com isso, a gente pode ter uma grande mudança de valor. Por isso que eu acredito muito que a XRP. Só que a gente olhando essa blockchain novinha em folha, que tem um comportamento muito estranho, que caiu 90% e que a outra subiu 2000%, é como se fosse fazendo um primeiro backtest para proteger a rede, vai montando. A gente vê a ON Mantra, que tem um comportamento assim lá embaixo, que é de registro de carbono, de comercial. É como se fosse uma blockchain, só que bem mais aperfeiçoada, porque nasceu anos-luz lá do primeiro protocolo, que é o Bitcoin. E esses protocolos, eles são necessários para interagir entre as redes. Então vai ter uma mudança aí de protocolo aí muito grande no mundo aí. Você pode perceber que no gráfico da ON, ela bateu $9 e agora está 30 centavos. E eu desconfio que o dinheiro já pode queimar ele vivo, que não vale nada. É tudo protocolo. E esses protocolos estão trazendo essa revolução aí dos robôs. Já imaginou você estar em casa e para chegar um bot te levar embora, você sabe o que está acontecendo? Então, esses protocolos de conduta já tá meio que prescrita já, né? Já tá tendo as primeiras, porque se Dubai já tá fazendo isso e ou por contrapartida, não divulgue a sua senha jamais das criptomoedas. Você pode perceber que eu acho que todos os meus vídeos aí embaixo parece que já vem um botzinho. Esses botzinhos já falando, me passa sua carteira, não, cara, tá cheio de bot agora. Essas regulamentações, na verdade, traz um monte de gente escondida aí que vão começar a rodar aqui. Tem muita gente roubando e trazendo bilhões de dólares, só que os caras não movimentam, porque following the money. A blockchain é mais confiável do que o sistema bancário, então ali os caras não tem como fugir. E a gente pode dizer, como exemplo, a história da Bitfinex, quando os caras roubaram lá em 2016, 2017, não sei, o tempo, o teatro que eles fizeram lá e não tinha como sumir, foram pegos. Só que esses caras agora é tão brilhante que os caras aguardam para saber a cabeça do cara, né? Porque a forma que os caras pensam é a forma que talvez eles têm que se proteger. Porque tem muitas poucas pessoas que sabem que realmente é blockchain, o que traz isso. E a gente fica preso na emoção do dinheiro cair, né? O dinheiro caiu. Na verdade, qual que é o passo que os protocolos estão fazendo de atitude dentro da rede. Então, com isso aí, eu trago uma experiência, um conhecimento que tem a IOTA. A IOTA, tem uns líderes que eu vou seguindo, assim, que eu sou meio... que vou sempre na cabeça deles. Um deles é o Bill Gates. E o Bill Gates, a Microsoft, já lançou 120 dias antes da explosão da IOTA, que estava sendo parceria. E era tecnologia das coisas. Ponta a ponta, né? Ponta a ponta, ponta a ponta. Sempre assim. E depois, eu não sei o que, ele saiu 2 semanas depois e explodiu. Tá, caramba. E eu não saí, peguei o boom. Rapaz, foi coisa de comprar, sair achando que era voador. E depois caiu. E hoje saiu, a gente sabe que agora é 6 de maio, saiu que a IOTA anunciou que é uma blockchain inteira e que ela é pool. Acho que eu já referi sobre isso, acho sempre importante referir que essas pool é proof of work, ou seja, o cara tem um servidor inteiro completo, ele não deixa ninguém minerar, que é só ele, e o pau quebra. Só que agora ele está indo para a segunda camada, tem projetos bons ali e pode estar vinculado com os futuros protocolos que vai agir agora, porque o cara paga o custo sozinho, ele tem a moeda, alto custo de transferência, isso pode ser resolvido com questão de governança, né? Então dentro dela isso pode reduzir o gas. E a velocidade dela é igual a XRP, bem que a Solana também está com as blockchains que saiu depois, ela já sai já mais
masterizada, sabe? Já com a melhor velocidade, com o melhor nível de processamento e o algoritmo mais simplificado, que é o caso da ADA também. Mas o que eu tenho que trazer, que às vezes a gente tem que investir um pouco nessa primeira camada, ver o que está acontecendo nessas primeiras blockchains que saíram. A IOTA saiu no silêncio e está no silêncio, estou achando. E ela está lá atrás, só que ela tem uma incógnita, né? Onde a Microsoft pisa o pé, eu estou indo. E a Microsoft tem um pezinho na XRP com a Arábia Saudita também, que esse pessoal é muito bom, eles não erram no serviço. Talvez o foco, vocês estão olhando lá a guerra, mas o foco talvez seja esse sheik árabe aí, esse príncipe aí que tá para resolver o negócio aí com a blockchain, trazendo essa novo protocolo que já estava escrito já dentro da blockchain, né? Que é essa de fiscalizar, pegar aqueles que estavam fazendo coisa errada dentro da blockchain. Então acho que vai entrar uma nova era aí. E é aí que entra a ON e a NXPC. Porque a NXPC e a ON parece que são uma binária geométrica e houve um prot-end nela. E ela, no mesmo tempo em que uma saiu, outra entrou. Então as pessoas estão olhando dinheiro, eu estou tentando olhar o que está sendo configurado. E talvez aí que está o lastro. Você pode ver que a Doge mesmo, quando foi inventada lá em 2013, 15, 13, acho que o gráfico dela ficou assim, ó, ficou tudo e de repente ela interagiu com os principais protocolos que carregavam dinheiro. Na verdade, não é o dinheiro que carrega os protocolos, na verdade está invertendo, é que está entrando dinheiro de fora para dentro. E esse dinheiro ele não tem como parar, fica um buraco negro ali e já ligou o sistema. O sistema já está rodando e o dinheiro mudou de mão. O dinheiro não vai deixar de existir, nunca. Ele só vai sair daqueles que estão com dinheiro que vira papel e queima, para aqueles que têm um protocolo registrado, que vai ficar registrado por milhares de anos aqui na estrela. É mais ou menos isso. Por isso que o cara, Elon Musk, gosta tanto assim de olhar para o espaço, porque na verdade tudo é um registro. Fica um arquivo, esse arquivo ele não vai ficar imutável, como a pedra de Rosetta. Agora a gente está vivendo um tempo que eles gastam milhões com funcionário para ficar sentado em cima de papel, trazendo um sistema totalmente deficiente, precisando de um remedinho para curar e trazendo as pessoas também analfabeta, né? Porque o alfabeto hoje, você pode aprender português e inglês, não adianta nada. Você precisa saber algoritmo, porque é a base de ação e reação dos protocolos, que vocês falam que é moeda. Isso não é só moeda, isso é protocolo. E você vê, eles sempre tem que saber a diferença entre preço e valor. Hoje o pessoal está dando um preço para o Bitcoin. Um preço. Não, isso tem um valor. E esses valores a gente tem que trazer como experiência. Eu acho que é um assunto assim que eu, por exemplo, eu tinha um valor num short que eu carreguei antes e usei. E os pessoal acho que ficava com raiva, até ganhei shorts, até do Rei Julian, ganhei um short, os caras falavam, só que eles não viam o valor que tinha pra mim aquilo. Então, às vezes a gente tá olhando pro dinheiro e achando que ele tem um preço ali, um valor que na verdade não é esse sentido. E que vai começar uma nova era, um reset financeiro, que eu já tô falando que a nova crise não vai ser de comida nem de água, é de energia. E sem energia a gente fica no escuro, sem nada, a tecnologia. E o exemplo do passado é que a gente não tem o chipset, a gente não tem tecnologia. É isso, eu acho que tem mais coisa para trazer, tipo assim, a importância talvez que a gente tem que dar pro ser humano em relação ao que está acontecendo. Porque a gente tem que passar essa mensagem. Eu tô aqui, na verdade a gente está numa corrida para saber o que é o que está acontecendo. E essa corrida tem mais de 7 mil projetos, muitos bons. As pessoas às vezes estão olhando só como moeda e não é moeda. Esse é a coisa que eu vim trazer aqui.
É isso aí, um abraço, até o próximo que eu vou